Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma aula do Seminário Teológico Crer é também pensar. Estamos falando de um tema, hermenêutica, esta disciplina necessária para o professor de escola dominical, para o pastor, para o líder, o evangelista, o obreiro. Hermenêutica é a arte, é a ciência da interpretação dos textos sagrados. Nós estamos estudando sobre hermenêutica bíblica, mas a hermenêutica tem ela a hermenêutica jurídica, que os estudantes de direito estudam. Hermenêutica também os estudantes de filosofia. Hermenêutica vem lá da antiga Grécia. E os gregos entendiam que Hermes era um mensageiro dos deuses. O papel do hermeneuta, já que Hermes era o mensageiro dos deuses, segundo os gregos, e aí esta palavra hermenêutica, que é a arte da interpretação, a ciência da interpretação dos textos. Então o propósito do estudante da Bíblia é extrair do texto que ele está estudando, que ele vai ensinar na igreja, aos fiéis da comunidade cristã. Ele precisa então utilizar as regras hermenêuticas, as normas, os princípios da hermenêutica, as ferramentas que ela dá, para ele então, ele vai então pegar e extrair ali a mensagem que o Deus Supremo, Criador dos céus e da terra, tinha ou teve para aquele povo naquele contexto e tirar para os dias de hoje. E isso é um trabalho que vai requerer a gente gastar tempo, muito tempo, suor e cansaço. Eu fico vendo a hermenêutica como se fosse, ou exegeta, como se fosse aquele garimpeiro. Aí a gente vai ver na antiguidade, ou até nos dias de hoje, quando o garimpeiro ia lá naquela caverna que foi aberta por eles mesmos e tem as ferramentas que eles utilizam para tirar as pedras preciosas, para tirar o ouro. E depois de tirar o ouro, tem ainda outro processo de purificação para que ele chegue na mão, coloque em sua mão aquela riqueza. É uma comparação simples. Eu acredito que o papel do pastor, do líder, do professor é esse. Ele vai usar essas ferramentas da hermenêutica para poder extrair a mensagem do texto. O advogado, ao ele advogar, defender a causa, se ele é um americano, se ele é um japonês, ele vai ter lá, estudou a hermenêutica jurídica, as leis daquele país, os códigos, os princípios estabelecidos naquela sociedade quanto a um criminoso, a um estelionatário e assim por diante. Ele vai fazer a interpretação, ele precisa então ter também, e ele tem a teleologia, que é o estudo das finalidades. Bom, no nosso caso, precisamos de ler o texto. A primeira coisa precisamos, para que o exegeta ou hermeneuta seja uma pessoa que vai entregar uma mensagem de Deus nos dias de hoje para a pessoa, ele precisa de ser salvo, ele precisa mesmo ter uma experiência com Deus, porque a gente tem ouvido uma declaração, a Bíblia é a mãe das heresias, porque qualquer pessoa pode pegar a Bíblia e fazer a Bíblia falar o que ela não está falando ali. E por isso o hermeneuta, para que ele entregue a palavra tal como, no original como foi na época, usando todas as ferramentas, ele pode ter todas as ferramentas, mas ele precisa de ter o Espírito Santo de Deus, ser nova criatura, regenerado, porque senão ele vai se perder utilizando as regras da hermenêutica e esquecer que aquilo é uma revelação e saber interpretar para os dias de hoje. Aí ele pode, se ele não tiver o Espírito Santo de Deus regenerado, ele vai conduzir aquelas pessoas à heresia, desviando-as dos princípios absolutos do reino de Deus. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Precisamos de utilizar as palavras daquele texto, daquela frase, no sentido usual. Qual era o sentido
que aquele autor, quando escreveu, qual o sentido daquela palavra, e usar as palavras dentro da própria frase. Qual foi o propósito do autor ao ter escrito aquilo? O texto que eu estou diante dele, qual é o gênero literário dele? É uma narrativa histórica? É um livro de uma narrativa profética? É um livro poético? É uma literatura poética? É uma literatura, é uma carta? É uma revelação? Qual é aquele contato que eu estou tendo com aquele escrito que eu vou interpretar? Qual é o gênero literário dele? Eu disse e vou repetir, nós temos visto muitas comunidades, líderes, fazendo de um relato histórico, de uma narrativa, de uma experiência descritiva dentro daquele contexto, fazendo uma regra, uma norma, uma doutrina. Não podemos fazer doutrina de uma descrição. As experiências são descritivas e não normativas. Por isso precisamos de entender o que aquele texto quis dizer. Há um relato quando Jefté fez um voto a Deus e diz que a primeira pessoa que saísse à porta da sua casa para recebê-lo, a ideia é esta, que entregaria a Deus como sacrifício. Como que nós vamos ler esse texto? Na época era aceito o sacrifício de pessoas. A filha foi entregue sacrificada mesmo, morta. Foi derramado sangue. Deus aceitava derramar o sangue. Aquele relato histórico eu posso pegá-lo, a experiência de Jefté, e fazer uma doutrina sobre o voto. Eu posso até utilizá-lo para falar e até utilizá-lo para contar um fato ou para contar como ilustrar algo, mas fazer daquilo uma doutrina não posso. Então, os relatos históricos, quando eu estou diante de um texto, eu preciso de entender isso. Bom, precisamos de ver o texto dentro do seu contexto. Estudamos algo chamado Sintesleben. O que significa, ou melhor, o que o contexto do texto quer dizer? Eu tenho de ver o contexto antes. Eu tenho de ver o contexto depois. O contexto histórico. Qual era o contexto político? Por exemplo, eu vou ler um livro, Oséias, Amós, Malaquias. Estes profetas profetizaram em qual tempo? Qual era o rei que reinava, ou quem era o rei que reinava quando Oséias estava profetizando? E este rei, ele era o rei do norte ou o rei do sul? Qual era, então, a situação psicológica que estava vivendo aquele autor? Quando Jeremias escreve Lamentações de Jeremias, qual era o contexto que Jeremias estava vivendo? Foi um contexto onde o povo de Deus estava voltando da Babilônia, estava na Babilônia, ou foi o contexto que o povo estava naquele momento sendo apanhado para ser levado para a Babilônia? Então o contexto histórico, o contexto psicológico interessante, geográfico. Precisamos, eu gosto muito daquele texto de Paulo escrevendo a Timóteo, quando Paulo estava preso em Roma. Como estava Paulo ali, psicologicamente falando? Ele estava sentindo só, ele estava sentindo frio, ele era um intelectual. Ele pede para Timóteo trazer os apontamentos, pede para Paulo trazer o poncho, que era uma capa de couro e tinha só uma abertura para colocar a cabeça, para proteger do frio. Paulo estava ali, ele tinha pedido antes para ser julgado, para ir para Roma. Era um cidadão, ele era judeu, mas um cidadão romano. Paulo estava preso. E quando ele escreve, combati o bom combate, guardei a fé, venci a carreira, o que ele estava dizendo ali?
É isso que nós, de uma maneira prática, o hermeneuta, o exegeta, faz a interpretação do texto. Como que Paulo estava? Pega o texto da carta de Paulo aos Coríntios, quando Paulo fala que a mulher não podia cortar o cabelo. Aquela cultura ali da cidade de Coríntios, por que Paulo disse aquilo? Nós temos aí a igreja cristã no Brasil e temos muitas igrejas que basearam lendo o texto ali literalmente, sem ver o contexto, sem ver aquela cultura, os princípios culturais, sem estudarem a antropologia daquela sociedade. Então muitos pastores que não estudaram, homens que foram tomados aí, segundo eles, uma experiência de fé, homens que não tiveram nem o ginásio, e muitos fundaram algumas seitas, e aí temos, por exemplo, a Cristã do Brasil, sou livre falar isso, que aí as mulheres não podem cortar o cabelo, não podem usar calça comprida, utilizam a Bíblia, forçaram a Bíblia a falar o que ela não fala. Uma vez a Rede Globo criou um personagem, Odorico Paraguaçu. Eu assisti toda aquela seriado da Globo. E quando de repente alguém, Odorico, mas Castro Alves quis dizer isso, e ele chegava, cala a boca, se ele não disse, deveria ter dito. Então tem muitos Odoricos Paraguaçus que fizeram da interpretação de um texto da Bíblia uma doutrina baseada nas suas até frustrações pessoais, nas suas desordens emocionais, forçaram a Bíblia a falar o que ela não fala. Então, o papel do hermeneuta é pegar essas ferramentas para extrair dali, sem trazer prejuízos na mensagem que Deus deu para a sua igreja. Eu gosto de contar, quando eu converti, eu tenho 30 anos que eu sou evangélico, e eu me lembro quando o pastor Cícero, que foi o nosso pastor, que nos ensinava sobre a arte de pregar, sobre homilética, e ele nos contava de um pregador que uma vez pegou a Bíblia e começou a pregar aquele texto lá, quando Jesus diz, Eloi, Eloi, lama sabachthani, e com o microfone na boca, naquele culto ali na rua, falando tudo errado, e ele dizia, olha, Eloi era o nome deste homem aqui, a mulher dele era Sabachthani, e ele estava na lama do pecado. Ele começou a pregar, olha, Eloi estava na lama do pecado, e Jesus estava falando com ele, para ele sair da lama. Quantos que estão na lama? E foi pregando sobre essa lama. O texto não tem nada a ver com lama. Eloi não tem nada a ver com o nome de um homem, não é o nome de uma pessoa, nem também Sabachthani. Jesus estava falando em aramaico, Deus meu, por que me desamparaste? Precisamos então